Olá a todos, boa noite. Eu estou altamente entusiasmado de estar aqui com vocês e com meus amigos Aldo Novak e Amanda Gaia. Incrível você ter separado esses momentos, ter separado esse tempinho à noite de segunda-feira, mas eu te prometo que a sua semana vai ser incrível por você ter feito o esforço de você ter vindo aqui para você compartilhar, para você ter informações incríveis sobre o nosso tema de hoje, que vai ser como sair do labirinto da autossabotagem. E eu sei que esse é um assunto muito importante, porque muitos de nós, às vezes, sem saber, sem percebermos, acabamos deixando que as nossas crenças limitadoras, ou alguns fatos do passado, ou algumas experiências, inclusive, de quando você era criança, acabem te atrapalhando no futuro e acabam atrapalhando o seu progresso, o seu sucesso. Então, vamos começar com o nosso webinário e para essa primeira parte, eu gostaria de apresentar o meu grande amigo, Aldo Novak, que ele é o porta-voz oficial do livro do Segredo. Aliás, esse livro do Segredo mudou minha vida, e do filme também. E ele tem também várias informações sobre o efeito sombra do livro do Deepak Chopra também. E eu gostaria que vocês pudessem escutar o que o Aldo tem a falar sobre esse assunto da autossabotagem. Então, vamos dar as boas-vindas ao nosso grande amigo Aldo Novak. Obrigado, Pablo. Eu e a Amanda vamos falar exatamente sobre a sabotagem, a autossabotagem, aquilo que de alguma maneira a gente acaba fazendo e nos atrapalha no presente e no futuro, né? No trabalho que eu fiz com o Efeito Sombra, eu tratei exatamente disso, representando e sendo porta-voz tanto do livro Efeito Sombra, que é esse aqui, né? Quanto do filme. Os dois são um pouquinho diferentes, eles não são exatamente iguais. No caso do Segredo, tanto o filme quanto o vídeo são a mesma coisa. No caso do Efeito Sombra, não. Eles são diferentes. Aqui, na verdade, no livro, a gente tem 3 livros incluídos. Um do Deepak Chopra, um da Marianne Williamson e um da Debbie Ford, que é a criadora do processo, o Efeito Sombra nos Estados Unidos. E já no filme, não. Filmamos um trailer aí, ele mostra algumas coisas importantes do Efeito Sombra. Eu vou pedir para a Amanda começar, porque a Amanda vai tratar de alguns aspectos importantes da autossabotagem, e em seguida eu entro para falar especificamente disso. Ok, Amanda? Mas deixa eu apresentar a Amanda, então. Deixa eu apresentar a minha amiga Amanda. Amanda Gaia, ela é coach de alta performance, e ela tem muito conteúdo também sobre a autossabotagem. Ela faz vários testes de coaching, implementa vários programas, e realmente foi incrível ter participado do congresso que ela idealizou, do congresso Construa. Então ela tem muito conteúdo, muita experiência. Obrigado por estar aqui, Amanda. Vamos, agora é com você. Muito obrigada, Pablo. Quero agradecer o convite. É com muita honra que eu recebo, né? Afinal de contas, você está aqui lançando, né, esse incrível programa que é o Mestrado do Sucesso, né? São muito poucos os lugares onde a gente consegue ter essa informação de onde conseguir aprender a ter sucesso. Então, é uma honra para mim poder fazer parte também aqui do lançamento desse programa fantástico. Então, e principalmente para tratar desse tema, né, que é um tema que é tão recorrente, é tão recorrente nas queixas que a gente escuta quando a gente recebe, né, alguma pessoa buscando fazer um processo de coaching, né? Então é muito comum a gente encontrar pessoas que querem fazer mudanças na sua vida, que querem prosperar, que querem realizar seus sonhos, mas que se sentem meio que amarradas, né, atadas, como se estivessem carregando correntes e acabam não conseguindo, né, e não entendem. Elas querem, às vezes até fazem cursos, leem livros, buscam, acham que estão fazendo tudo e simplesmente não entendem o porquê que não conseguem. Então isso é uma coisa muito comum. Se você é uma dessas pessoas, saiba que você não está sozinho, você não é único, isso faz parte da natureza humana, tá? Então, é importante você primeiro entender que é preciso diferenciar
né? Nem tudo é autossabotagem, né? Então é uma tendência natural a gente achar que quando você se autossabota demais, eu já escutei pessoas dizendo que é porque eu sou azarada, né? É porque a sorte não sorri para mim, né? E na verdade, às vezes é porque você está preso a um padrão de pensamento, a um padrão de comportamento que te faz ter esses resultados. Então, na verdade, a autossabotagem, por definição, ela seria um padrão de uma repetição, um padrão de pensamento e de comportamento que impede com que você realize, com que você atinja os seus objetivos, né? E isso é como se fosse gerado por um conflito. É um conflito do seu consciente com o seu inconsciente, né? Você racionalmente quer fazer aquilo, mas dentro de você, lá no seu inconsciente, você, de alguma maneira, está se boicotando. De repente, você está querendo ir para uma outra direção e não tomou consciência disso. Então, eu vou passar aqui. Sim. Bem, a expressão autossabotagem, gente, ela começou a ser usada por psicólogos, né? O Steven Berglas e o Edward Jones, que eles fizeram uma pesquisa com estudantes que optaram por usar uma droga que inibiria, né, o desempenho deles numa prova. Então, estudos já comprovaram, né, que realmente a autossabotagem, ela é um dos piores inimigos do sucesso. Porque ela acaba com a tua autoestima, com a tua autoconfiança. Você, quando não consegue fazer alguma coisa que você percebe que foi porque você mesmo se atrapalhou, se prejudicou, você acaba se sentindo mal com você mesmo, né? Você acumula culpa, você acumula vergonha, você acumula uma série de crenças negativas sobre você mesmo. Então, isso é como se você for ficar assim, numa areia movediça. Então, é muito importante compreender, antes de tudo, que isso é uma coisa natural, né? Nós somos humanos, ninguém é perfeito. É importante que a gente se perdoe e compreenda que sempre há tempo de recomeçar, né? É como um bebê que está aprendendo a andar. Todos nós, para ter sucesso, a gente precisa aprender é como se fosse realmente dar um passinho atrás do outro, se equilibrar, até que você possa sair correndo. Mas isso é um processo. Então, o primeiro passo é realmente você tomar consciência, se perdoar, né? E começar a identificar também se você está realmente se auto-sabotando. Então, eu fiz aqui uma lista de pensamentos mais comuns que a gente percebe quando a pessoa está se auto-sabotando, tá? Pensamentos e hábitos. Então, por exemplo, os autossabotadores, geralmente eles pensam as frases mais comuns. Eu não sirvo para nada, eu não preciso de ninguém, sem fulano eu não vivo, primeiro os outros e depois eu faço. Ou então, é tudo que eu pude ter na vida, ou então eu não mereço, ou então eu sou azarado, ou não vai dar certo, não tenho tempo, não sou bom o suficiente. Então, esses pensamentos, se você se percebe sendo acometido por esses pensamentos frequentemente, cuidado, alerta. Então, claro que fatalidades, situações adversas, né, as dificuldades, existem na vida de todo mundo. Agora, uma coisa é acontecer esporadicamente, né? Uma situação assim, aqui e ali. Outra coisa é você viver se pegando em situações em que você não diz que, caramba, nada dá certo pra mim, isso não vai pra frente. Quer dizer, então tá na hora de você parar e olhar pra você mesmo se você não tá, de repente, preso a um padrão de comportamento autossabotador. E os hábitos mais comuns dos autossabotadores são que eles estão sempre arrumando justificativas e culpados para as coisas que não dão certo. Eles vivem atrasados, procrastinando, adiando as coisas, ficam indecisos, vivem indecisos, inseguros, ficam presos a excessos de perfeccionismo, a detalhes irrelevantes, estão sempre ocupados demais, sobrecarregados demais, sem foco, não pedem ajuda, ou então ficam muito pessimistas, se sentem vítimas do mundo, vítimas das circunstâncias, estão invejando, a inveja, que é uma sombra também,
que o Aldo vai abordar daqui a pouco, vai falar mais profundamente sobre sombra, para você entender isso aí. Então, geralmente, os sabotadores acabam se sentindo com um complexo de inferioridade em relação às outras pessoas, ficam se comparando com os outros, acabam tendo maus relacionamentos amorosos, de amizade, profissionais. Eles acabam consumindo coisas por impulso, seja comida, vão às compras e gastam excessivamente, perdem muito dinheiro, ou então estão desleixados, rebeldes, sem motivo, se autodestruindo, ficam se sacrificando, se martirizando pelos outros, se sentem despreparados e reativos demais, né? Que mais? Se sentem entediados, desinteressados, desmotivados, chamou Toma. Quando não, eles se sentem muito tímidos e antissociais. Ou então eles se sentem sempre donos da verdade, sempre na defensiva. Eles sabem de tudo. Fica difícil de ter uma conversa porque a pessoa está sempre achando que ela tem a razão, né? Ou então são pessoas que estão sempre desistindo das coisas, se empolgam e desistem rapidamente, nunca terminam as coisas que elas começam. E o pior, estão sempre delegando o controle das suas vidas para as outras pessoas. Elas é como se elas não tivessem culpa de nada, né? Então elas não têm o que a gente chama de locus de controle interno, a responsabilidade pelos próprios resultados, pela própria vida. Então, se você olha, gente, não quer dizer que você, para se auto-sabotar, tem que ter tudo isso daqui, tá? São alguns dos sintomas. De repente você tem um ou outro. Todos nós, na verdade, temos em algum grau, algum nível de auto-sabotagem. O que precisa ser feito é tomar essa consciência e avaliar, né, até que ponto, como é que está o seu nível de satisfação com a sua vida atual. Em qualquer área da vida que você pode, de repente, estar se auto-sabotando, no amor, no trabalho, nas amizades, na família. Então, tá incomodando alguma coisa? Tá ruim? Aí, para se perguntar, por que tá ruim? O que está faltando, de repente, ali ajustar? O que você percebe que está sempre se arrastando? Às vezes é um problema que é antigo, e você vira e mexe fica voltando, né? Eu lembro, eu tinha muitas coaches, quando eu atendia como Love Coach, tinha muitas coaches que me procuravam, né? Dizendo, eu não entendo por que eu só atraio um homem safado. Por que só me procura homem pilantra? Eu não entendo, parece que eu só gosto desse tipo de homem. Né? Então, é interessante isso, porque justamente você é moldado pelos teus pensamentos. Os teus resultados, eles vão estar enraizados lá no teu sistema de crença. Então, por alguma razão, você acredita que aquele padrão, aquele perfil de homem é o melhor para você. Mesmo que racionalmente você não o deseje, mas inconscientemente você se sente atraída, você se sente desafiada, você sente uma vontade de dominar aquilo que é indomável, enfim, sabe lá quais são as razões inconscientes, né? Mas o fato é que a tomada de consciência é o primeiro passo, né? Você reconhecer, né, que você está preso numa situação assim e compreender, tentar identificar qual que é o gatilho disso, qual que é a raiz disso, quais são as causas. Então, geralmente, as causas mais comuns de autossabotagem, elas estão relacionadas a medo, né? A pessoa que, de repente, tem medo de não conseguir, medo de se frustrar, ou mesmo medo de vencer, medo de conseguir e se decepcionar, porque não era bem o que queria, medo de mudar, medo de contrariar os outros, principalmente as pessoas que a gente ama, né? Às vezes a gente quer muito uma coisa, mas vai de encontro aos interesses das pessoas que a gente ama. Então, o medo ele é terrível, né? Para você se sabotar. Ele é bom, ele é necessário, porque vai te ajudar a analisar as coisas com cautela. Ele vai te deixar em alerta para os riscos da vida, né? Mas ele não pode te paralisar em busca dos teus objetivos. Ele serve para te deixar alerta, para verificar o que precisa ser feito para tomar cuidado. Uma outra causa da autossabotagem também é o sentimento de culpa,
né? Porque de repente você tem alguma coisa no teu passado aí que você não gosta, que você joga lá para debaixo do tapete, e aí você às vezes vai carregando aquilo, se arrastando, não se sente merecedor de conseguir alguma coisa por conta dessa culpa. Então você acaba se fraudando, né? E uma outra forma de você se sabotar também, outra causa é o ressentimento, né? Também, quando você se sente magoado com você mesmo ou com outras pessoas. Quando você também está em depressão, ou você está em um estado de desânimo com a vida, descrença, desiludido, você também acaba tendo uma visão ruim da vida e de si mesmo. Isso também te leva a começar a se auto-sabotar. Excesso de estresse também, a pessoa de repente está exausta, esgotada, ela acaba também se auto-sabotando, né? Porque ela acaba quebrando o ritmo normal dela, né? Ela acaba... gente, tudo isso que eu tô falando é por experiência própria, tá? Eu passei durante muitos anos da minha vida me auto-sabotando, me auto-sabotava demais. Eu tinha uma autoestima terrível, eu era a minha pior inimiga, eu vivia dizendo que eu não servia pra nada, que não sei o quê, que eu era a pior pessoa do mundo, sempre as outras pessoas eram melhores do que eu. Então, eu tive que tomar esse olhar pra mim mesma, para fazer as pazes comigo mesma e para que eu pudesse realmente mudar, né, a minha realidade, né, em cada área. E uma outra causa é justamente essa inabilidade, essa falta de habilidade para lidar com as próprias emoções, né, com os próprios sentimentos e poder fazer uma gestão melhor desses relacionamentos, né. O próprio Aldo fala muito, ele é especialista em gerenciamento de caos interno, ele me ajudou muito nessa parte também, que quando você está em caos, na verdade você está em desarmonia com o teu ambiente, né, social. Então você, quando passa a identificar isso, identificar essas emoções, esses desafios aí de relacionamento, você acaba também eliminando, né, se libertando desse caos interior. E basicamente, gente, assim, eu acho que o mais importante aqui que eu queria deixar, já para que o Aldo comece a aprofundar mais na questão da sombra, é que justamente você comece a entender que nós somos seres humanos vulneráveis, nós somos todos sujeitos à falha, nós estamos todos aqui para aprender, então a gente precisa primeiro se aceitar por inteiro, não só aceitar uma parte. Ah, não, eu só vou aceitar a minha parte boa. Eu só aceito minhas qualidades. Sim, mas e os desafios? Fazem parte de você, né? E eles estão ali por alguma razão, para que você possa avançar, para que você possa crescer. Então, de repente, se você não consegue fazer isso sozinho, é interessante que você procure um especialista em comportamento, um psicólogo, um coach, alguém para te ajudar, que não vai estar ali te julgando, te apontando o dedo na cara, porque você não presta, porque você errou de novo. Não, mas que vai estar ali para te aceitar incondicionalmente, para te apoiar, para te fazer enxergar que você pode ir além, que você tropeçou e pode levantar quantas vezes forem preciso, até você chegar lá. Tá? Então, eu acho que o que eu tinha para falar aqui, para compartilhar, era isso. Eu espero ter ajudado. Agora eu vou passar a palavra para o Aldo, né, que é especialista, ele é o porta-voz do efeito sombra no Brasil. Então, gente, aproveitem o máximo que vocês puderem absorver de conteúdo dele, desse mestre aí em autossabotagem. Com vocês, Aldo Novak. Obrigado, Amanda. Pessoal, é um prazer estar aqui. Eu quero agradecer muito ao Pablo a honra de ter me convidado para estar com vocês essa noite. O assunto do efeito sombra, o assunto das sombras internas, ele é muito amplo e certamente a gente teria como falar durante horas sobre isso, né? Certamente ficaria muito fácil. Mas eu vou fazer o seguinte, como a Amanda já fez um trabalho bem legal especificando as sombras previsíveis, e essas são as previsíveis, né? Quando você pensa, puxa, cadê a minha sombra? Geralmente nós pensamos assim, qual é o meu lado fraco? Qual é o meu ponto fraco? O meu ponto fraco é a sombra, é aquilo que pode me derrubar. E eu vou surpreender muita gente que acha isso. Existe um problema na sombra. Você deve pensar na sombra como um sistema muito inteligente de sabotador interno. Por que ele é muito inteligente? Porque ele não atira, ele não usa os seus pontos fracos. Essa é a parte interessante.
uma sombra pode usar os seus pontos fortes. Então, a Amanda disse uma frase muito legal aqui, eu quero repetir. Ela disse o seguinte: um pensamento sabotador é aquele que levam você a não agir, a não ter resultados. Toda vez que você faz alguma coisa que sabota os seus resultados, é uma sombra, é um pensamento sabotador. Então, eu vejo que aqui na sala a gente tem muitos especialistas. Eu acho que o problema certamente não é de pessoas, pelo que eu estou vendo aqui na plateia, não é de pessoas que não agem, é de pessoas que agem, que têm foco até. Mas agora eu quero colocar uma outra posição das sombras que é muito importante. Como a sombra é muito inteligente, e porque ela é tão inteligente quanto você, porque a sombra somos nós, ela é parte de nós. Eu não consigo ter uma sombra mais burra do que eu. Ela é tão inteligente quanto eu. Quando eu penso em um meio de evitar a sombra, ela está sabendo já qual é isso, esse pensamento. Uhum. Ok, voltei. Então, o que acontece? Ontem, assistindo um filme, esse filme falava, era No Limite do Amanhã, eu não sei quem já assistiu esse filme, mas era um filme no qual um soldado tinha que brigar com alienígenas que viam o futuro. Então, quando alguma coisa saía errada, os alienígenas simplesmente resetavam o dia e começava tudo de novo no dia seguinte. Eles tinham, portanto, eles sabiam exatamente o que ia acontecer. Quando você tem uma sombra interna, ela sabe exatamente o que você está fazendo. Então, eu quero que você pegue essa frase da Amanda, porque é muito importante. O autossabotador, ou a sombra, é tudo aquilo, é todo aquele pensamento que leva você a não realizar alguma coisa. É uma desculpa. E olha que interessante, às vezes a desculpa é extremamente inteligente. A desculpa, ela não é o seu ponto fraco. Por exemplo, se você tem foco normalmente, tem gente aqui na sala que eu conheço que tem foco. Se você tem muito foco, sabe o que a sombra faz? Ela aumenta o seu foco. O seu foco cresce tanto que você para de olhar para os seus clientes, porque você está olhando para o produto. Você para de olhar para os seus filhos, porque você está olhando para o produto. Você para de olhar para o seu autodesenvolvimento, porque você está olhando para o seu produto, você tem foco. Se você é uma pessoa dedicada, ele aumenta a sua dedicação. Você passa a ser dedicado. Mas olha que interessante, para esquecer outras coisas. Ele te sabota não nos seus pontos fracos apenas, mas o problema é que sabota você nos pontos fortes. Se você tende a ser detalhista, sabe o que é que a sombra faz? Sabendo que esse é um ponto forte seu, e que nos pontos fortes você é elogiado, nos pontos fortes você começa a tornar o seu detalhismo cada vez mais importante. E você defende isso. Eu sou detalhista. Eu sou detalhista. E quanto mais você fala isso, mais você é detalhista. E você começa a ser aquele detalhista que não observa coisas gigantescas importantes passando, porque a sombra te pegou. Te pegou no que você é bom, não no que você é mau. Se você é perfeccionista, ou tende a ser perfeccionista, sabe o que a sombra faz? Ela aumenta essa importância. Não, eu sou perfeccionista, eu só entrego um produto perfeito. E isso evita que você faça o quê? Que entregue o produto. E aí cai exatamente do que a Amanda disse, que o pensamento limitante, o pensamento de autossabotagem, a sombra faz o quê? Impede você de realizar. Então, não importa, às vezes ela pega o seu ponto fraco, e aí quando ela nota que você sabe que aquilo é um ponto fraco, ela começa a aumentar o seu ponto forte. Então, às vezes o sabotador não é uma coisa, assim, não é só o que eu acho que são meus pontos fracos. O sabotador pode ser meus pontos fortes, quando você exagera nos pontos fortes. Quando você começa a achar que é aquilo que você tem que dar força. Eu sou bom nisso, eu vou me esforçar para ser melhor nisso, e aí eu começo a não ver o cliente, o produto, internamente, a minha família, meu filho, minha esposa, o meu marido, quando eu paro de olhar para outras coisas, porque se eu olhar para elas, eu perco o foco, eu perco a qualidade do meu trabalho, eu perco... Entendeu?
Então é importante que você que está assistindo aí entenda que tudo aquilo que você tem que fazer tem que ser muito bem feito, mas cuidado, porque a sombra te conhece. E se o seu bem feito for suficiente para realizar, ótimo. Mas se você não realizar porque não está bem feito o suficiente, é uma sombra. É uma sombra porque você não está realizando. Então nós voltamos porque a Amanda disse que a sombra é um pensamento, uma autossabotagem que faz com que você não realize. Então, a partir de hoje, eu quero que você tenha na sua cabeça o seguinte: estou realizando? Ah, não está perfeito, mas eu estou realizando? Estou. Ótimo, a sombra não consegue atacar você. Se você não está realizando, você pode estar sendo atacado pela autossabotagem disfarçada de um truque para ser cada vez melhor, cada vez mais forte. Então, eu vou pegar esse lado, a Amanda pegou o outro, e com isso você tem um complemento. Eu sei que o mais importante que você está aqui hoje é para conhecer o programa do Pablo, porque o programa do Pablo vai te fortalecer para evitar exatamente isso, para deixar você preparado para realizar, e não para cair numa armadilha inteligente, porque a sombra é muito inteligente. Ela é tão inteligente quanto você, então não adianta você pensar, puxa, eu vou driblar a sombra, vou ser mais focado, porque o meu ponto fraco é falta de foco. Seu ponto forte é o foco, a atenção, é aí que a sombra vai atacar. É como aquelas artes marciais orientais que usam a sua força contra você. A sombra, a autossabotagem, adora usar sua força contra você, porque você vai achar que está indo para a direção certa, vai aumentar a velocidade, e quando ele descobrir, não realizou nada na vida. Então, Pablo, é com você, porque eu acho que a mensagem que eu tinha é essa. Boa sorte. Obrigado, Aldo. Obrigado, Amanda. Incrível. Eu estava tomando notas aqui, estava fazendo minhas anotações. Na verdade, eu não perco qualquer treinamento, qualquer vídeo, qualquer coisa. Eu já sou uma esponja e eu começo a escrever, começo a tomar anotação e eu aprendi bastante agora. Eu gostei bastante porque eu acredito que por mais bem-sucedido que você seja, você acaba tendo comportamentos autodestrutivos ou comportamentos sabotadores em algum momento da sua vida. E eu não sou diferente. Eu lembro quando eu morava em Curitiba, em 1996, eu passei por uma fase complicada também. Eu estava no início do meu negócio e eu lembro que era uma situação difícil e você acaba tendo essa atitude, às vezes, de culpar as circunstâncias e, de repente, de se sentir indefeso e porque o sistema não funciona, porque o clima é muito frio. Lá em Curitiba quase morri de frio, né? Porque eu não falo português direito, porque isso ou aquilo. Então, essas justificações, elas podem te tornar uma vítima. E aí é quando você começa seu comportamento autossabotador. Mas vamos falar um pouquinho do que é a sua mentalidade, porque o seu comportamento autossabotador tem a ver com isso. E para que sua vida possa mudar, nós precisamos começar mudando nossa mentalidade. E nossa mentalidade, ela é tudo aquilo, ela se forma de tudo aquilo que nós sabemos, mais as decisões que nós tomamos. Então, tudo aquilo que você sabe vem daquilo que você escuta, daquilo que você vê, daquilo que seus pais falavam, daquilo que seus amigos te disseram, dos condicionamentos ou as programações que você recebeu dos seus colegas de aula, dos seus professores, às vezes. E em algum momento você escutou coisas ou você, em algum momento, interpretou certas experiências e acabou tendo aí uma âncora, só que é uma âncora negativa. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu escutei uma história de uma pessoa que era um médico. Agora foi. Obrigado, Daniel. Eu escutei, pode ser a lâmina 2. E eu escutei a história de uma pessoa que, quando era pequeno, ele hoje é médico, mas ele não era bem sucedido. Ele estava lutando, ele não gostava de cobrar o valor da consulta dos seus pacientes. E essa história fala que quando ele era pequeno, os seus pais, eles estavam conversando numa sala e estava chegando o médico do bairro. E quando o médico do bairro chegou, ele estava chegando com um carro novo.
E aí, o interessante é que a mãe dele falou pro pai, gritou, olha, o vizinho, o médico, está chegando com um carro novo. E ruim, é duro ganhar dinheiro com a dor dos outros. E a criança que estava no outro quarto escutou aquilo, escutou tudo. E para azar dele, ele também se tornou médico. Mas faz muitos anos ele tinha aquela âncora, aquela crença limitadora de que ele não queria ganhar dinheiro com a dor dos outros. Mas olha que incrível, mas até ele não perceber aquilo, ele estava se batendo, porque ele não conseguia sair daquela programação errada de que ele estava fazendo uma coisa ruim, de que ele estava ganhando dinheiro que ele não gostaria de ganhar, talvez, porque ele estava ganhando dinheiro com a dor dos outros. Mas então ele começou a mudar a sua programação, sua própria programação, e aí ele mesmo chegou à conclusão de que estava errado, e de que ele estaria ganhando dinheiro ajudando as pessoas, que na realidade o seu foco não era ganhar dinheiro. Aliás, o foco de nenhum de nós deveria ser somente o dinheiro em si, porque o dinheiro, na verdade, ele vai ser uma consequência do benefício que você entregar para as pessoas. E eu tenho um dos módulos do mestrado, que eu já vou falar para vocês daqui a pouquinho, é justamente isso, colocar o serviço como uma prioridade, porque quanto mais pessoas você servir, automaticamente você vai receber, vai colher os frutos, vai receber as recompensas. E essas recompensas não vão ser somente econômicas, vão ser recompensas em admiração, em gratidão, recompensas em felicidade, em realização. Então, a partir do momento que ele tirou aquilo dele, então começou a dar certo na vida. Então, justamente, a sua mentalidade, ela tem a ver com as crenças, com a informação que você acumulou, mais as decisões que você toma todos os dias. E ali é quando nós falamos a respeito das vibrações. Sabe, quando você recebe essas vibrações negativas, seja do meio ambiente, quem assiste noticiário o dia inteiro, quem lê aqueles jornais que você espreme ele e cai sangue aí porque eles relatam todas as tragédias que aconteceram na noite anterior, sei lá. Então isso aí afeta você, afeta a tua crença, afeta a sua autoestima, são vibrações ruins. E aí tem uma coisa interessante, que a vibração, ela cria pensamentos afins, e esses pensamentos acabam gerando sentimentos. Esses sentimentos ou emoções acabam gerando comportamentos, e esses comportamentos acabam gerando seus resultados finais. Então, a gente precisa aprender que nós temos uma balança na nossa cabeça. Quem já escutou os meus áudios sabe disso aí. A balança mental que pesa as ideias, e tem ideias que pesam 100 quilos e são colocadas na gaveta do importante, e tem ideias que pesam 1 quilo que são colocadas na gaveta do não importante. E tudo aquilo que você faz durante um dia é aquilo que você decidiu, de acordo à sua programação mental, que aquilo era importante. Então, vocês escolheram participar desse seminário porque vocês acreditam que isso aqui era mais importante que assistir a novela. Por exemplo, parabéns para vocês por isso. Mas tem muitas pessoas que talvez colocaram a etiqueta, ou as etiquetas estão trocadas, e aquilo que para elas é importante, na realidade não era. Para alguma pessoa, fumar pode ser importante e fazer atividade física não é. Para alguma pessoa, comer gordura, ou comer pizza, ou comer comida rápida, dá prazer para ela, e é aquilo que é importante para ela, sentir prazer, aquele prazer imediato. Mas se alimentar saudavelmente não é importante. Então, estamos com as etiquetas trocadas. Ou aquela balança mental está um pouquinho desequilibrada e está pesando as ideias de forma errada, de acordo a essas prioridades, de acordo a essa programação mental. Então, vamos para a próxima lâmina, Daniel. A próxima lâmina fala sobre como eliminar a autossabotagem em 6 passos. E o primeiro é justamente aquilo que a Amanda estava falando. Assuma o controle dos seus pensamentos e as suas interpretações dos fatos. Então, se você assumir o controle dos seus pensamentos e das interpretações dos fatos, você não vai mais se tornar uma vítima. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você não é uma vítima dos preços. Não é uma vítima da crise. Você tem escolha. Então, e isso o meu mentor, o Jim Rohn, sempre falava. Nós temos o nosso barco da vida, e o nosso barco está exposto ao vento das circunstâncias, ao vento da crise, ao vento dos preços altos, ao vento do fracasso. Aliás,
se você não fizer nada a respeito, esse vento vai empurrar o barco da tua vida, vai levar ele a chocar contra as rochas do fracasso. Agora, eu não tenho controle do vento, não tenho controle do governo, nem dos preços, nem da crise, mas eu tenho controle da posição da vela, eu tenho controle do timão. Então, se você tiver o controle do timão e você tem o controle dos seus pensamentos, você vai escolher o que significam as coisas para você. Porque muitas pessoas reagem de formas diferentes ao mesmo estímulo. E é porque para aquela pessoa, aquele fato significou uma coisa. E para outra pessoa, aquele fato significou outra coisa. Então, o que significa para você ganhar dinheiro? Para algumas pessoas, dinheiro representa segurança. Para outras pessoas, dinheiro representa problemas. Para outros, representa poder. Para outros, representa liberdade. Para outros, representa status. Não sei. O que representa dinheiro para você? O que representa sucesso para você? Então, você tem o controle dos seus pensamentos e de suas próprias interpretações. A realidade, a sua realidade é aquela que você enxerga. Por isso, não me lembro se era no CD2 ou CD3 de mentalidade, falava a respeito dos óculos. Aqueles óculos que nós podemos enxergar, aqueles óculos verdes, e a nossa realidade, então, é verde. E se tiver um carro branco, então é verde claro. E se tiver o carro preto, então é verde escuro. Mas continua sendo verde, como a parede que eu tenho aqui atrás, né? E aí o que acontece? Imagina que, e o pior, você não está errado, você está certo. Você está enxergando as coisas da cor verde. Não, você não está errado, é a sua realidade. Mas e o que aconteceria se esses óculos são óculos de incapacidade? São óculos de impossibilidade, são óculos de descrença, são óculos de pessimismo ou negatividade. Então você precisa trocar esses óculos e colocar uns óculos diferentes, óculos de oportunidade, óculos de fé, óculos de otimismo, porque as coisas podem dar certo sim. Então, ponto número 2 da lâmina 4, Daniel, é justamente essa, mudar as suas crenças. Quais são as coisas que você vem acreditando, as coisas que te disseram e que você acreditou por muitos anos e que estão tendo você preso e limitado a essa situação que você não consegue? Sabe quando você tenta, faz um monte, mas no fim dá tudo errado? E eu gostei do que a Amanda comentou, quando você inconscientemente chega impontual, quando você inconscientemente você se torna submisso, ou você se torna agressivo. Vocês sabiam que no comportamento do ser humano temos três níveis, né? Temos o submisso, que ele não defende seus direitos e, entre aspas, respeita os direitos dos outros em excesso. Então, ele é submisso, ele vira um tapete. Então, isso aí é um comportamento que vem de uma autoestima muito baixa. Depois vem o contrário, que é o comportamento agressivo. Ele geralmente ganha, o submisso geralmente perde, o agressivo geralmente ganha. Ele dá valor aos seus direitos e ele não respeita os direitos dos outros, então ele se torna agressivo. E olha que interessante, existem esses dois extremos, mas o ponto do meio é o assertivo. E o assertivo, ele não ganha nem perde, ele consegue acordos. Então, é justamente isso que nós queremos, que você entenda exatamente onde você está, como você reage na frente dos estímulos, quando aparece uma boa oportunidade, o que é a primeira coisa que atravessa a sua cabeça? Eu não posso, ou eu não tenho suficiente dinheiro, ou eu não tenho suficiente recurso, ou talvez você não tem suficientes contatos ou amigos. E eu vou te dizer a diferença entre as pessoas que têm sucesso e as que fracassam. As pessoas que têm sucesso também têm problemas. As pessoas que têm sucesso, quando aparece uma oportunidade, eles ficam pensando que eles talvez não têm dinheiro, que talvez não falam a língua, que talvez não têm o conhecimento tecnológico ou daquela indústria. Eles também percebem que não têm o relacionamento, não têm o network que vai ajudar eles a ter sucesso, mas daí sabem o que eles fazem? Eles colocam todas essas coisas no prato, eles colocam tudo isso na mesa e eles começam a trabalhar sobre as coisas que lhes faltam para eles terem sucesso. E vão atrás, pesquisam, estudam, desenvolvem as habilidades, aprendem uma nova língua, desenvolvem o network, e conseguem os recursos e no final dá certo. Agora, as pessoas que fracassam, adivinham o que acontece? Chega a oportunidade, eles também não têm o dinheiro, não têm os recursos e não têm os contatos. Mas aí o que eles falam? Eu não posso dar certo na vida, porque eu não tenho os recursos, porque eu não tenho os contatos e porque eu não tenho dinheiro.
eu ainda sou muito novo, eu sou muito velho, eu não falo inglês, eu não tenho título universitário, eu estou condenado a não dar certo. E isso tem a ver com problema de autoestima, mas também tem a ver com problema de crenças erradas. E tem a ver com problema de autossabotagem. Vamos para a lâmina número 5, Daniel. Na lâmina número 5 fala sobre aumentar a sua competência. Vocês sabiam que existe um lugar reservado para quem aumenta a sua competência? Quem aumenta sua capacidade, sua competência, está esperando um lugar para você. E esse lugar é você chegar ao topo 10% da sua indústria, ao topo 10% da sua empresa. E nesse topo 10%, a renda é grande, os resultados são bons, as recompensas são boas. Então, aumente sua competência. Isso só depende de você, não depende de mais ninguém. Depende de você querer estudar mais, de você querer praticar mais, se profissionalizar mais. E justamente por isso é que eu tenho criado esse curso que nós vamos promover daqui a alguns minutos, que chama-se Mestrado do Sucesso. Vocês sabiam que eu passei anos e anos e anos me batendo em descobrir a saída do labirinto do sucesso, porque não é um caminho ao sucesso, é um labirinto do sucesso. E nesse labirinto eu encontrei algumas soluções. Algumas delas vieram em áudios, outras vieram em vídeos, outras vieram em seminários, mas eu cheguei à conclusão, 20 anos depois, eu cheguei à conclusão de que eu era capaz de fazer um checklist das coisas que o empreendedor de sucesso precisaria saber para ele dar certo na vida. E eu fiz justamente esse mestrado do sucesso baseado no que eu mesmo, por experiência própria, fui desenvolvendo no decorrer dos anos, no decorrer de muitos anos, para me tornar bem-sucedido. E isto que eu estou falando aqui para vocês, por exemplo, é um dos 12 módulos que tem esse mestrado do sucesso. Porque eu fiquei pensando, o que uma pessoa precisa saber para dar certo na vida? Existem algumas habilidades. E é claro que uma pessoa precisa saber falar, precisa saber se comunicar, precisa saber utilizar o poder das palavras, precisa saber como gerar entusiasmo. Porque eu gosto quando o Aldo menciona o exemplo da energia. Aquela Foz do Iguaçu produz energia, as usinas, sei lá. Mas, na verdade, quando você pensa que essas usinas elas têm energia, a realidade é que elas não têm energia, elas geram energia. E você é igual, você pode gerar energia que te leve ao sucesso, mas esse aí é um processo, você precisa aprender como fazer isso. Então existe um módulo que fala sobre esse tema, de como você utilizar as palavras, de como você se comunicar, de como você ser persuasivo, de como você aprender a vender um produto por acaso, porque você pode vender um produto, mas você pode vender uma ideia, você pode vender os valores que você quer para seus filhos, você pode vender uma ideia, uma missão, você pode vender uma visão do futuro, e você pode inspirar o seu grupo, e você pode inspirar a sua equipe, e você pode inspirar a sua família a te seguirem, e essa é a função do líder. Outro módulo fala somente sobre liderança, por exemplo. Outro módulo fala somente sobre administração de dinheiro, sobre o que você vai fazer com o seu dinheiro, o dinheiro que você vai ganhar. E o ponto número 4 fala sobre acreditar que você merece e você pode ter uma vida diferente. E esse ponto é muito importante, porque assim como a Amanda falou, se você acredita que você não merece, que você não pode, que você não deve, sua autoestima está muito baixa e você sempre vai se sabotar. Agora, sabem o que é o incrível? Quando você começa a escutar estes áudios, quando você começa a ler os livros, quando você começa a participar destes webinários e destes cursos, é engraçado porque uma vez eu falava numa palestra que quando as pessoas pegam as minhas fitas, pegam os meus áudios, a pessoa sai no carro e ele tem um dia ruim, e ele não conseguiu clientes, ele deu tudo errado, e ele mesmo se sabota, fala, eu não presto, eu não sirvo para isso, eu vou desistir. E sabem o que o CD fica falando? Você pode sim, você vai dar certo, você vai ter uma vida maravilhosa, persiste mais um pouco, vai dar tudo certo. E ele diz, não vou dar certo, vai dar certo sim, não consigo, você consegue sim, não posso, você pode sim. E sabe o que acontece à meia-noite? O cara cansou de falar que não podia, e o CD não cansa.
Eu não canso de falar na tua orelha que você pode dar certo. Aí você acredita naquilo e acaba dando certo. Não é isso incrível? Mas esse é o tipo de alimento mental que você precisa para dar certo na vida. E me permite te ajudar com isso. Me deixa fazer parte do teu sucesso. Me deixa fazer parte da tua história, porque nada me honraria mais e nada seria mais gratificante para mim que eu poder estar no seu depoimento, na sua história. Você um dia vai falar, eu escutei esses áudios, eu vi esse mestrado de sucesso, eu vi e estudei cada módulo direitinho e eu me transformei numa pessoa de sucesso. Obrigado, Pablo, por ter criado essa coisa incrível e ter dado essa contribuição para o Brasil, porque eu faço isso para os meus amigos do Brasil. Esse material ainda não está em espanhol. Se você quiser saber, eu não fiz ele ainda em espanhol, porque eu fiz ele primeiro para vocês. É incrível. Então, ponto número 4, você acredita que merece e pode ter uma vida boa. O ponto número 5, dos seis passos para você parar de autossabotar, é a disciplina. É a sua disciplina para você se reprogramar. E é justamente o que eu estava falando. A disciplina é a ponte que junta o sonho com a realidade. Sem disciplina, você pode falar sobre atividade física, você pode falar sobre nutrição, você pode falar sobre estilo de vida saudável, mas se você não for lá todas as manhãs e você fizer a sua atividade física, se você não se alimentar corretamente, tudo isso vai virar uma ilusão. Então tenha disciplina na sua reprogramação e pegue e determine e descubra sua sombra. Veja como o Aldo estava ensinando, veja sua sombra, identifique ela, reconheça ela, respeite ela, mas não se deixe vencer pelos comportamentos destrutivos e negativos que seu próprio interior pode estar levando a você fazer. E na lâmina 8, Daniel, na lâmina 8 vamos falar sobre o ponto número 6, o último ponto. E esse último ponto, olha que bonito, esse último ponto fala assim, eu gostaria que você repita isso 3 vezes por dia. Eu me amo, eu me aceito e eu me perdoo completamente. E sabe por que essa frase é poderosa? Porque muitas pessoas não percebem, mas elas mesmas estão com autoestima tão baixa que elas não se amam o suficiente para se dar coisas boas. Elas não se amam o suficiente para ter um relacionamento estável. Elas não se amam o suficiente para elas terem sucesso. Elas não se amam o suficiente para ter boas férias. E eu vou te comprovar isso. Você já escutou alguma mulher falando, eu estou procurando um homem que me ame? Já ouviu falar alguma mulher isso? Eu estou procurando um homem que me ame. Mas se eu pudesse completar a frase, eu poderia falar, eu busco um homem que me ame porque eu não me amo. Olha que forte isso. Então, quando nós estamos procurando a meia laranja, sabe por que a gente procura uma meia laranja? Para completar o pedaço que te falta. Mas não seria incrível que você seja uma pessoa, porque tem outro que o homem fala, não, eu quero uma mulher que me faça feliz. Mas não é exatamente isso que eu preciso procurar. Eu preciso ser feliz, eu preciso ser realizado, eu preciso me tornar um líder equilibrado. Eu não estou procurando alguém para agora me tornar estável. Não procuro alguém que me dê segurança ou que me dê felicidade. Eu já tenho segurança, eu já tenho felicidade, eu já tenho amor. Agora eu estou procurando alguém para compartilhar aquilo que eu já tenho. E isso é a verdadeira laranja. Não estou procurando uma meia laranja. Eu estou procurando uma laranja completa. Pessoas que se aceitam, pessoas que se amam e pessoas que se perdoam completamente. Vão ser pessoas que são capazes de dar às pessoas em volta isso mesmo que elas já têm em sua vida. Não é isso incrível? E disso que eu vou falar no mestrado do sucesso. No mestrado do sucesso eu vou falar sobre como você pode transformar a sua vida através das coisas básicas, como são eliminar as crenças limitadoras, você se tornar uma pessoa que se gosta mais, que se ama mais, que você acredita que merece mais, e a partir daí eu vou te dar as técnicas para você vender mais, para você formar uma equipe vencedora, para você se tornar um líder de sucesso, para você ser capaz de administrar o dinheiro e ser hábil na negociação. Eu vou te ensinar como promover, como você usar as suas palavras de forma poderosa, como você falar em público, como você segurar o microfone, como você olhar para a sua audiência, como você conquistar e fazer que os olhos do seu público brilhem. E não é só o olho do público, o olho da sua audiência.
sabem o quê? É o olho do seu filho, é o olho do seu amigo, é o olho do seu cliente, é o olho da pessoa que você está falando sobre um projeto novo, é o olho da pessoa que você está falando sobre um produto novo, mas você precisa falar com entusiasmo, você precisa entrar, você precisa ter paixão para você explicar aquilo que você acredita. E eu vou te ensinar, se o seu produto é tão bom, por que você não consegue vendê-lo? Por que você tem dificuldade? E eu vou te falar por que você tem dificuldade. Porque você tem medo, porque você pensa que a pessoa tem medo de rejeição, tem medo de ridículo, e você pensa que eles não vão te aceitar, mas não tem nada a ver com você. Então, vou te ensinar o passo a passo para você dobrar o número de clientes que você tem agora, para você formar a sua equipe vencedora, para você aprender a promover, para deixar o seu grupo mais produtivo. E eu vou te ensinar isso, tudo isso, nos 12 módulos do Mestrado do Sucesso. Mas eu tenho grandes notícias para você. E a primeira delas é que só por você ter participado desse webinário ao vivo, eu vou liberar para todos vocês a faixa 1 do novo áudio, do áudio da coletânea Mentalidade 2.0. Eu vou liberar para todos vocês a faixa 1 da nova coletânea para você ver o nível de informação que eu coloquei nesses novos áudios. E aí eu tenho mais para você, o segundo presente. A partir de agora, em uns poucos minutos, o Daniel vai colocar aqui uma pesquisa. E eu gostaria que você preencha essa pesquisa, e para todas as pessoas que preencherem essa pesquisa direitinho, eu vou liberar a faixa número 1 do CD número 2 da nova coletânea Mentalidade 2.0. Então você vai ter uma faixa inédita. Essa faixa 1 do CD 2, ninguém tem. Ninguém escutou essa faixa. Essa faixa ninguém sabe o que contém. Essa faixa vai ser exclusiva para vocês depois de preencherem a pesquisa. Agora, por que eu quero que vocês preencham a pesquisa? Porque em essa pesquisa vai aparecer várias perguntas que vão me dizer como eu posso te ajudar. Lembra, eu estou fazendo isso para te ajudar. Então, eu quero que você escreva aí onde você tem maior dificuldade. Você não consegue vender, você não consegue segurar o seu grupo, eles vão embora, não te respeitam, você não se tornou um líder, você falta entusiasmo, você não sabe como promover. Ah, tem um módulo que fala somente sobre estratégia. Eu vou te ensinar o que significa ter estratégia. Trabalhar com a cabeça mais que com os braços. Eu vou te ensinar. Mas, se você escrever essa pesquisa direitinho, eu ainda posso acrescentar alguns conteúdos aos módulos. Tem 12 módulos e eu posso acrescentar alguns conteúdos a esses módulos para eu me certificar que eu entreguei aquilo que você realmente estava precisando, aquilo que você realmente tinha dificuldade, aquilo que te frustra, aquilo que te dói, aquilo que você não sabe mais o que fazer. Passa para mim, que eu vou explicar direitinho qual vai ser a solução daquele problema. Mas então preencha essa pesquisa. E a última coisa que eu quero te falar também é que a gente vai estar repetindo esse mesmo webinário na sexta-feira às 21 horas, mesmo horário. Então você pode conectar qualquer pessoa que você sabe que precisa dessa informação, que você sabe que está precisando escutar essas palavras. Conecta todas essas pessoas e nós vamos promover também para que mais gente entre na sala na sexta-feira às 21 horas. E daí, sabe o que eu vou fazer? Eu preparei mais outra surpresa para você. Eu preparei um monte de surpresas. E essa surpresa que eu preparei para você é que eu preparei mais dois vídeos para que você receba eles uma semana depois, ou seja, essa sexta vai ter esse mesmo webinário, e daqui a uma semana você vai olhar no seu e-mail. E por isso eu vou te pedir um favor. É muito importante que, se você chegou até essa sala, abriu a sala e viu a apresentação, é muito importante que você entre nesse site que apareceu ali na lâmina que o Daniel colocou, www.mestradodosucesso.com.br. Daniel precisa ativar a dupla confirmação, tá? Ela ficou desativada para que todo mundo pudesse entrar direto na sala. Mas o que significa a dupla confirmação? A dupla confirmação significa que você me autoriza a eu te mandar e-mail. Porque se você não colocar, não clicar num link que diz eu confirmo meu e-mail, se você não clicar nesse link azul que vai aparecer depois de você deixar o seu e-mail,
Se não clicar ali, sabem o que acontece? Quando eu vou te enviar a surpresa, não vai chegar no seu e-mail, vai chegar na sua caixa de spam. Por isso, se você entrou aqui direto, sem confirmar o seu e-mail, coloca novamente seu e-mail naquele site, www.mestradodosucesso.com.br, e depois corre na sua caixa de correio, procura no lixo eletrônico, procura lá no spam, talvez chegou lá, e ali procura aquele link azul, que o título vai ser Só Falta Mais Um Clique. E aí vai ter um link azul, onde você fala, confirma o meu e-mail. E quando você confirmar o seu e-mail, automaticamente você vai começar a receber meus e-mails tranquilamente. Então, daqui a uma semana, eu vou te mandar um vídeo espetacular, incrível. E sabem do que é esse vídeo? Vou te dar 2 dicas poderosas para você dobrar o número de clientes que você tem, para você aprender a vender com sucesso. E vou te dar 2 dicas matadoras para você formar uma equipe de sucesso, para você armar uma organização. Esse vídeo vai estar disponível daqui a uma semana no seu e-mail. E uma semana depois, eu vou te mandar um outro vídeo espetacular que se chama As Bases da Riqueza. Lembram que eu falei no CD Mentalidade 6 que eu iria pegar o conteúdo do Eduardo Salazar e que ia pegar um curso chamado As Bases da Riqueza, e que eu ia pegar esse material, eu ia fazer uma coisa incrível, eu ia fazer um áudio, eu ia fazer um vídeo? Pronto, esse vídeo já ficou pronto, e ele vai chegar para você na segunda semana. E aí, na terceira semana, escreve isso no teu caderno. Dia 15 de novembro vai ser o dia mais importante da sua vida. Sabe por quê? Porque dia 15 de novembro vamos abrir o Mestrado do Sucesso, e vamos abrir todos os módulos para você ver o que contém cada módulo, o que fala cada um, como que esse módulo pode te ajudar. E eu vou ficar extremamente entusiasmado de partilhar com vocês esse dia do lançamento, que esse material finalmente ficou pronto para os meus amigos do Brasil. Então, não vou tirar mais o seu tempo. Nós tivemos uma noite bastante produtiva. Eu fiquei muito feliz de ter aqui o meu amigo Aldo e a minha amiga Amanda, que realmente eles têm se tornado pessoas muito especiais. Acreditem, são pessoas muito especiais. E eu vou dar só alguns minutos para vocês poderem fazer algumas perguntas. E o Aldo vai responder 1, 2 perguntas, a Amanda vai responder 1, 2 perguntas, eu vou te responder 1, 2 perguntas. E aí nós vamos encerrar esse webinário, combinado? Então, Daniel, manda bala aí, coloca eu não estou conseguindo ver o chat, mas se você puder registrar aí as perguntas e colocar aquelas que você achar que vale a pena colocar aqui no ar, por favor. Vamos com o Aldo, então. Então, caso vocês tenham alguma pergunta, vai ser um prazer responder e tentar ajudar aqui. Mas antes, deixa eu falar, Pablo, maravilhoso o seu projeto, Pablo. Eu não conhecia detalhadamente. Eu, com certeza, vou comprar esse programa, porque vale a pena, viu? Muito legal. Vamos ver aqui o que nós temos de perguntas. Aldo, enquanto as pessoas estão digitando as suas perguntas aí, ou de repente a gente entregou o conteúdo, ficou tudo tão esclarecido que ninguém tem dúvida de nada, né? Agora só falta colocar em prática. A teoria todo mundo já sabe. Então, olha, eu estava olhando aqui o resultado da enquete das regiões, da nossa plateia, né? Que nós temos aqui. Nós estamos com o que é mais importante para você: fazer dinheiro, 8% das pessoas. Opa, sumiu. Tá. Ter tempo livre, 12%. Acho que alguém está clicando aí, desapareceu. Voltou. Ser promovido, 13%. Ser reconhecido, 27%, aumentar suas vendas, 12%, ter mais clientes, 10% e criar ativos, 19%. Criar ativos é muito importante mesmo, viu? Porque criar ativos é ter tudo que está listado ali depois, né? Porque tem gente que tem pensamento muito imediatista e aí não cria ativos, sem criativos, que pode ser qualquer coisa, né? Ativo é tudo aquilo que vai gerar resultados mais tarde. Pode ser e-mails, pode ser clientes,
pode ser produtos, serviços, ideias, mas é algo que vai ter um retorno um pouquinho depois. Muito interessante a pesquisa aqui, ser reconhecido de 26%, muito bacana. Eu quero comentar esse ser reconhecido. A maior parte do nosso público, né, são 26%, disseram que é o que é mais importante. A sugestão, sempre considere ser reconhecido por você. Não espera para ser reconhecido pelos outros. Não é que não dá para ser reconhecido pelos outros, dá. Mas se o seu foco for ser reconhecido pelos outros, você tira o poder que você tem e entrega a outra pessoa para decidir se você merece ou não merece ser reconhecido. Então eu sugiro que você faça o seguinte: reconheça-se, ser reconhecido por você, porque isso te liberta, te descola da necessidade de ser reconhecido por outros. Não é ruim ser reconhecido, não, isso é ótimo, mas cuidado, porque isso também é um truque que pode atrapalhar você. Você pode trocar eficiência, resultado por reconhecimento. A gente conhece gente assim, né? Que é melhor ser reconhecido do que fazer alguma coisa. Então é só um alerta aqui para a gente saber. Agora o resto é perfeito, é isso mesmo. Então, olha, o Paulo, ele está perguntando assim, como entrar em ação, mesmo que eu saiba o que fazer e as pernas parece que não saem do lugar? Muito bom. Olha, eu acho que o melhor modo, eu vou dar aqui uma chave que de certa maneira você já conhece porque você está aqui. A melhor chave é a seguinte: se você estiver no meio de um monte de gente indo para um lugar, no metrô, para quem mora em uma grande cidade como São Paulo e está no metrô, se você ficar ali na porta do metrô com um monte de gente que vai entrar para o metrô, tenta sair, você não consegue. Você entra com todo mundo, porque todo mundo te empurra. Então, quando você não tem certeza se vai ou se não vai para um lugar, faz o seguinte: procura a tribo, o grupo que vai entrar para aquele lugar. E mesmo que você não queira ir para lá, mesmo que as suas pernas estejam tremendo, mesmo que as suas dúvidas tenham todas surgido de repente, se você tiver dúvidas se vai entrar no metrô, se vai entrar naquela estação, mas está na porta do metrô com um monte de gente cercando, você não tem escolha. As pessoas vão te empurrar para dentro daquele vagão. E o sucesso, em grande parte, é isso. O fato de você estar aqui agora com a gente mostra que você escolheu estar nessa porta do sucesso. E está todo mundo te empurrando. O Pablo está te empurrando. A Amanda está te empurrando. E eu estou te empurrando. O Daniel, que está ali trabalhando com a gente, está te empurrando. E os seus amigos que você está conhecendo aqui estão te empurrando. Então, quando começa a tremer as pernas, você fala: não, o que eu faço? Reúna-se e una-se a pessoas que vão para aquela direção. Quando você está em uma tribo unida, aquela tribo vai para a direção e você vai junto, com muita facilidade, porque você não tem escolha. Quando a gente não tem escolha, a gente consegue fazer as coisas que a gente tem que fazer. Eu assisti uma palestra outro dia, também uma palestra assim, um webinário, muito boa, em que o apresentador falou assim: sabe qual é o nosso problema? É que nós temos escolhas. O despertador toca e a minha escolha é deixar ligado ou desligar. Então o que eu faço? Eu posso ir lá e apertar o despertador, porque eu tenho a escolha de fazer isso. Só que se você quer levantar de qualquer maneira, a melhor estratégia é colocar o despertador longe, porque você não tem escolha. Você tem que levantar para desligar. Quando você levanta, é tarde demais, você já vai ter o sucesso, porque você já levantou. Então, às vezes, ter escolha é um risco. Você simplesmente tira a escolha. Você tira a escolha, não outros tiram a sua escolha. Você tira a escolha e se força a ir para aquela direção. Então, quando a perna tremer aí, quando você falar: meu Deus, eu não quero ir, se força aí. Cria uma situação em que você não tem opção. A única opção é avançar. A única opção é ter sucesso, é fazer o telefonema, é visitar o cliente. Quando você não tem opção, você faz. A gente só não faz quando tem opção. A gente pega o caminho mais fácil. Então acaba com o caminho mais fácil. Aldo, a Lene está perguntando assim para você: como faço para identificar a minha sombra e lidar com ela?
Lene, tem vários modos, mas eu vou te dar aquela que vai funcionar, independente de você sequer entender a parte lógica da sombra. A pergunta é, aquilo que você tem que fazer, você está fazendo? Você está tendo resultado? Não, eu não estou tendo resultado alto. Eu não estou tendo. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que você queira ter como resultado perder peso. Então, o que é que você tem que fazer para isso? Várias coisas. Uma das coisas é escolher a sua alimentação. Outra coisa é fazer atividade física. Outra coisa é utilizar, talvez, um alimento que seja funcional. São várias possibilidades. Agora, se você não está tendo resultado, você está fazendo essas coisas? Ah, não, eu não estou. Pronto, detectou. Tudo aquilo que você não tem resultado, tudo aquilo, quando você não tem resultado e você verifica por que você não teve resultado, aquilo é uma sombra. Aquilo é um sabotador que quer derrubar você. Então, se você está com poucos clientes retornando, você está ligando mais vezes para eles, você está indo atrás deles, você está provocando situações nas quais aquilo, o resultado, acaba sendo impossível de não acontecer, porque quando quando tem probabilidade, não é o suficiente. Então, minha sugestão é que você faça com que seja impossível. O Pablo, há coisa de algumas semanas, esteve conosco na cidade de Florianópolis, né? E o Pablo, ele foi lá porque ele queria uma consultoria da Amanda. Ele não tinha opção, ele veio do Equador ao Brasil para ter uma consultoria. Olha que interessante. Qual era a opção dele? A praia? Não. A última coisa que o Pablo olhou foi a praia lá. Nós até comentamos isso. Nós estávamos almoçando, jantando, e ele não olhava para a praia. Ele não estava lá para a praia. Então, se você faz as suas escolhas com divisão, não funciona. Agora, se você é focado, quero fazer isso, eu vou fazer, e não tem outra opção, automaticamente você faz. Então, o melhor meio de detectar uma sombra é se perguntar, eu estou tendo resultado? Não. Então eu tenho sombras. O que eu estaria fazendo, ou deveria estar fazendo, para ter resultado, que eu não estou fazendo? Aí você vai detectar a ação, o comportamento. Eu não vou entrar em psicologia, apenas em comportamento. Que comportamento eu devia estar tendo? E aí você vai e faz isso. Minha sugestão, né? Aldo, perfeito. Maravilhosa explanação. Olha, Pablo, bem, eu vou responder, depois eu passo a palavra para o Pablo. A Carla, ela está dizendo assim, às vezes eu tenho pensamentos sabotadores e sofro por antecipação. E isso atrapalha meus relacionamentos. Né? Então, isso aí, Carla, que você está falando, pode ser realmente um sintoma de autossabotagem. Você tem que verificar exatamente da onde que vem esse sofrimento. Tá antecipando o quê? Algum medo de não dar certo? Algum medo de, não sei, ser traída? Ou o que está por trás dessa emoção? Desse sentimento aí de ansiedade ou medo? Enfim, o que está realmente, qual é o pensamento, qual é a crença que está por trás desse sofrimento? Né? A gente sempre diz, né, a gente que trabalha com comportamento, a gente sempre diz que quando você está com a sua mente muito voltada no passado, você acaba ficando deprimido, né? Principalmente nos erros do passado, né? Nos erros, entre aspas, né? Porque para a programação neurolinguística não existem erros nem acertos, só resultados. Então, mas de qualquer maneira, quando você está focado nas dores do passado, você acaba ficando deprimida. Agora, quando você está pensando excessivamente no futuro, nas coisas que ainda vão acontecer, que podem acontecer ou não, aí gera ansiedade. Então, você, talvez, se você começar a pensar em colocar em prática, em exercitar o seu poder de presença, o seu poder de viver no aqui e agora, de estar consciente, não, tudo bem, claro, não estou dizendo para você ser uma inconsequente e deixar de pensar no futuro, nas coisas do amanhã, né? E esquecer também tudo que viu. Não é isso. É você analisar, olhar para o teu passado, sim, entender que já passou. É você focar a tua mente nas coisas que você precisa, nas coisas que você quer realizar e no que você está atuando agora. O que você pode fazer hoje. O que você precisa pensar, qual é a crença que vai te fortalecer
aquelas crenças que vão te deixar para baixo, com preocupação, com medo, seja no relacionamento amoroso, no relacionamento profissional, se você se pega, de repente, pensando alguma coisa que está te causando uma emoção ruim, uma coisa de um mal-estar, você escuta essa voz e percebe o que ela está querendo te ensinar, o que ela está querendo te mostrar. Por exemplo, se eu estou, de repente, preocupada e desconfiada que meu namorado pode me trair, pode estar me traindo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro tomar... Não, peraí, por que eu estou pensando isso? Eu estou, por um acaso, comparando com meus relacionamentos anteriores, eu estou deixando de viver esse relacionamento baseada nas experiências ruins que eu tive no passado. Então, analisa, tenta olhar as coisas assim, como se fosse de uma posição neutra. Não olhando do seu ponto de vista, mas como se fosse alguém de fora, enxergando a situação. Né? Tentando compreender também o lado da outra pessoa na relação. Então, analisa se, de repente, não tem alguma crença aí por trás. Uma crença, por exemplo, de, todo homem trai. Ou então, é só uma questão de tempo, que as brigas sempre acontecem, o encanto desaparece. Quer dizer, crenças negativas que, de repente, podem estar aí te enfraquecendo nas emoções. Então, se agarra, procura mudar esse padrão, procura falar, declarar afirmações. A Louise Hay, que é uma das minhas grandes mentoras, assim, que eu admiro muito, ela foi uma grande divulgadora da importância das afirmações positivas, né? E eu mesma fui muito ajudada em relação a isso, de você realmente exercitar aquilo que você fala, as palavras que você profere a você mesmo, de preferência na frente do espelho. É um exercício muito bom isso. Todos os dias você vai lá para frente do espelho e diz para você mesmo: eu mereço o amor verdadeiro e maravilhoso, eu sou digna de ser amada, eu manifesto a vida dos meus sonhos agora, eu sou capaz, eu me amo, eu me aceito inteiramente. Quer dizer, e você começa a declarar isso para você, começa a viver no agora. Exercita aqui, vê, analisa, mesmo que de repente o seu agora esteja ruim por alguma razão, esteja turbulento, procura se focar nas coisas que estão dando certo, nas coisas que você tem de bom. Com certeza, coisas boas estão acontecendo a todo momento, na vida de todo mundo. Só o que vai diferenciar é o que você está focando o seu olhar, se é para o bom ou se é para o mal. Tá? Então, essa é uma dica que eu dou. E tem uma outra que me perguntou, olha, Alessandra para Amanda, ela diz: quando possuo somente os hábitos autossabotadores e não os pensamentos, o que fazer? Então, Alessandra, como eu estava comentando ainda agora, não tem como você ter hábito que não é embasado em um pensamento. Mesmo que ele já saia hoje no automático, né? É natural isso, por repetição, a gente acaba fazendo uma série de coisas no automático, mas lá na origem dele foi causado por um pensamento. Então, basicamente é essa sequência. O pensamento gera a emoção, que gera o comportamento, que vai gerar o conjunto de comportamentos repetidos vai gerar os teus hábitos, e o teu conjunto de hábitos vai gerar os teus resultados. Então, para que você possa perceber que você tem um hábito ruim, de repente um hábito sabotador, procure identificar qual seria uma crença oposta que vai fortalecer, que vai quebrar isso. Por exemplo, eu tenho um hábito de acordar tarde. Eu já tive esse hábito, eu dormia muito tarde e acordava tarde. Meu relógio biológico era todo desregulado, era terrível, gente. Então, isso me fazia muito mal, porque me dava um cansaço, quer dizer, você afeta a saúde, né? Então, o ideal é que você tenha um equilíbrio aí. E aí, o que acontecia? Olha como é que é. O meu organismo já estava adaptado para isso. Eu não sentia sono cedo. Então, eu ia dormir 3, 4, às vezes até 5 horas da manhã, trabalhando. Então, o que eu tive que fazer para mudar esse hábito? Mudar a origem, lá no pensamento, o sistema de crença. Então, eu tive que pensar: bem, se eu continuar fazendo isso,
eu vou, de repente, dar um bug na minha máquina. Eu posso acabar adoecendo e travar geral. Então, do que vai adiantar eu continuar trabalhando como uma máquina se eu não dou o devido cuidado para a minha saúde? Então, quando eu mudei a minha crença, a minha percepção, que eu achava que não, eu tinha que trabalhar como uma máquina. Quando eu mudei essa crença, automaticamente a minha emoção mudou. E eu comecei a agir diferente. Claro que você não vai mudar do dia para a noite. Quanto maior é a quantidade de tempo que você tem repetindo esse hábito, fica mais desafiador que você mude para o outro lado. Então, você precisa persistir. Você precisa, de preferência, pedir ajuda de alguém que, de repente, pode te monitorar, né? Isso é uma ótima estratégia. Eu dou essa dica para quem... É uma ótima maneira de você... se você não tem ainda essa força de vontade, essa disciplina, né? Seja para começar uma dieta, seja para voltar à atividade física, seja para adquirir qualquer outro hábito bom que você queira, você pode pedir ajuda de alguém, um amigo, mas não pode ser aquele amigo muito permissivo que vai te dizer, não, tudo bem, tem que ser um certo amigo cri-cri, que você sabe que vai pegar no teu pé caso você venha a se sabotar. Então, e a outra maneira é você, inclusive, combinar com esse amigo ou parente seu que você pague uma multa, porque nós somos movidos ou pela dor ou pelo prazer, ou pela dor ou pelo prazer. Então você pode se movimentar pela recompensa ou pela perda, para não ter que perder. Então você pode de repente, olha, fulano, me ajuda aí, eu quero fazer uma meta para mim, tá? Então eu quero que tu me ajudes a concluir essa meta. Eu quero voltar a fazer atividade física por 2 meses direto, sem faltar. Se eu conseguir isso, eu vou me dar de presente tal coisa. Sei lá. Então, você coloca em uma coisa que seja motivante para você. Ou então, pela dor da perda. Você pode colocar, ok, se eu não cumprir, se eu sabotar, eu vou te pagar, sei lá, R$100, R$50, aquilo que for doloroso para você, para o seu bolso, né? Não pode colocar uma coisa também muito que você não vai conseguir arcar, mas também não pode ser uma coisa também só que não vai causar dor, vai só fazer uma coceirinha, isso não vale. Então, essa é uma estratégia muito legal também que funciona. Eu vi muita gente conseguindo perder peso e uma série de outras metas desse jeito aí, né? Contando com a ajuda de alguém. Então, é o que eu posso dizer. E agora, gente, tem uma pergunta aqui para o Pablo, que eu vou... Alguém quer complementar? Você quer falar, Aldo? Eu queria só responder uma pergunta. Tem o Guilherme aqui, eu falo bem rápido, que eu sei que estamos terminando e o Pablo precisa ainda responder. Mas o Guilherme fez uma pergunta que se repetiu aqui, umas 3 ou 4 pessoas fizeram uma pergunta semelhante. Ele diz, na verdade a pergunta é para o Pablo, tá? Então eu estou me metendo aqui. Ele diz, já ouvi áudios do Eduardo umas 50 vezes, quase 10 anos, e quando eu vou em treinamentos, sempre ouço outros áudios e vídeos, mas eu tenho bloqueio. Diz ele, olha que interessante, tenho alguns bloqueios mentais que me impedem de ser presidente. Sei tudo o que deveria saber, mas não consigo ir para a prática. Então, eu vou aqui dar uma sugestão, Guilherme. Quando você diz, tenho alguns bloqueios, você pegou o bloqueio para você, Guilherme. Não faz isso. Já são seus, não faz isso não. Nunca fala tenho problemas. Nunca fala eu sou assim, eu sou preguiçoso. Não, nunca. E eu vou dar um exemplo aqui curioso. Olha, em 2005, eu vou mostrar aqui, eu não sei se vai aparecer, eu acho que vai. Está com a minha letra, tá assim, que eu guardei isso histórico. Em 2005, eu tinha uma assistente, que era a Raquel Doreto, que hoje trabalha comigo, e ela disse a seguinte frase para mim, abre aspas, tenho medo de helicóptero, tá aqui. E eu anotei isso, porque eu costumo anotar algumas frases negativas que as pessoas dizem. Eu nunca falei mais disso com ela. Porque quando a pessoa fala, tenho medo de alguma coisa, ela pegou o medo para ela, é dela. É dela. E quando alguém quer pegar alguma coisa sua, o que você faz? Você segura mais forte. Então eu nem falei nada, deixei ela fazer aquilo. Deixei o tempo passar e eu criei uma viagem, um workshop, que exigia que nós estivéssemos em um helicóptero. Nunca mais falei com ela.
E ela fui envolvendo ela nisso e tal. E eu já passei sobre Nazca 8 vezes de helicóptero. Depois que ela viajou de helicóptero, ela disse a frase que está aqui abaixo, não sei se vocês conseguem ler, eu vou ler para vocês, está a minha letra, né? Ela disse, abre aspas, adorei essa ideia de workshops com os helicópteros, fecha aspas. E a diferença foi que a primeira ela disse em 2005, a segunda ela disse em 2008, e eu corrigi aqui porque escrevi rápido. Então, aí eu lembrei ela, eu disse isso na palestra, olha gente, a Raquel disse essa frase aqui hoje, adorei essa ideia de workshops com helicópteros. Verdade, Raquel? Ela é verdade. Então, Raquel, eu vou dizer uma frase que você disse para mim no dia 24 de junho de 2006, tenho medo de helicóptero. Eu nunca mais falei com ela dessa primeira vez, da frase. Então, quando você diz tenho medo, tenho qualquer coisa negativa, você segurou para você. Então, minha sugestão, nunca fale isso. Diga só, tenho coragem, mesmo que eu não tenho coragem, tenho vontade, tenho esforço, tenho capacidade, porque você está pegando essas coisas para você. Se você começar a pegar as coisas negativas, dizer que você tem, sabe o que a sua mente vai fazer? Vai tentar te provar que aquilo é seu, você tem. É isso que eu tinha para dizer. Eu sei que o Pablo está lá olhando o relógio, já falando assim, cala a boca, Aldo, cala a boca, Amanda, eu quero falar. Pablo, desculpe, é contigo, Pablo. Nada, nada, Aldo, estou rindo, que realmente, eu me lembro que uma vez a pessoa, ela falou umas coisas dessas, assim, tipo, fala, não, porque eu já estou há tanto tempo com a minha diabetes, a minha hipertensão, a minha não sei o quê, e eu me lembrei aquilo, e estava rindo, porque a pessoa, ela fala, né, é minha, né, e fica com aquilo. Mas eu vou responder aqui uma pergunta também similar. Oh, Pablo, já li alguns livros que vem me ajudando e eu estou participando de alguns hangouts, webinar, treinamentos e tudo mais. Eu estou na estrada do marketing multinível há 7 anos, 7 meses. Não tenho ainda o resultado que gostaria e às vezes bate um desânimo. Eu sei que tudo depende de mim, buscar, mudar, mas às vezes não consigo entender como resolver essas encrencas da minha mente. Então, essa pergunta foi de... Se o Daniel me ajuda, mas alguém perguntou isso aí. Tá bom. Então, olha só. Eu posso dizer que justamente esse mestrado do sucesso que eu criei foi justamente porque se eu pudesse falar com você pessoalmente, eu faria o efeito de um médico, sabe? O médico quando começa a examinar os sintomas e começa a ver, e começa a te perguntar um monte de coisas e começa a identificar exatamente o que está acontecendo. Vamos supor que você quisesse vender um produto ou você quisesse falar sobre essa empresa ou marketing multinível que você está e de repente você coloca um anúncio no jornal e ninguém te liga. Ou você faz um panfleto, entrega o panfleto e ninguém te liga. O que eu poderia diagnosticar? Que alguma coisa no texto desse anúncio ou no texto desse panfleto não esteve certo, então ninguém te ligou. Agora, se muita gente te ligou, mas ninguém compareceu na reunião, ou muita gente ligou, mas ninguém te chamou para você falar sobre o produto, o que eu posso identificar? Que alguma coisa no script errou, alguma coisa no script faltou, alguma coisa deu errado naquele script que você usou. Agora, se você fez o script perfeito e muita gente compareceu na sua reunião, ou muita gente chegou na sua reunião de vendas, mas ninguém comprou, ou chegou na apresentação de negócio e ninguém entrou, qual seria meu diagnóstico? A reunião não foi boa. Alguma coisa na reunião foi muito devagar, foi muito longa, foi muito chata, foi sei lá, mas alguma coisa ali foi o erro. Agora, o que acontece se o povo chegou e entrou no negócio? Ou a pessoa chegou na reunião de vendas e comprou o produto, mas depois o cara não faz nada. Qual que é o meu diagnóstico? O treinamento não funcionou. A capacitação não funcionou. O acompanhamento, se o cara comprou, o acompanhamento não funcionou, se ele não comprou de novo. Entendeu? Então, é um diagnóstico. Agora, o que acontece se o anúncio deu certo, o script deu certo, a reunião deu certo, a capacitação deu certo, então o cara
pegou do anúncio, ligou muita gente, o script foi bom, chegou muita gente na reunião, o povo ficou, entrou no negócio, você capacitou, começou a trabalhar e depois parou e foi embora. Qual que é o diagnóstico aí? A liderança falhou. Você não formou líderes suficientes para eles permanecerem, para eles brigarem pela missão, para eles entenderem de que se trata isso, a missão, a filosofia. E no mestrado de sucesso, eu fiz exatamente todo aquele diagnóstico, corrigindo tudo. Eu corrigi tudo. Corrigi exatamente o tipo de abordagem que você precisa ter para as pessoas. Corrigi o script que você precisa ter. Corrigi o tipo de apresentação que precisa ser feita. Corrigi a sua fala, o que precisa falar e o que precisa não falar. Corrigi os detalhes de como você falar em público, como você explicar, como você fechar, como você... tudo. E explico também a liderança. E explico como motivar, e como treinar, e como isso e aquilo. Então, tem um monte de coisas para você estudar. Agora, só deixa eu te alertar em uma coisa. Se você abordar esse curso com uma atitude de, bom, eu vou fazer esse curso porque eu já fiz tantos cursos. Eu vou escutar esse áudio porque eu já escutei tantos áudios. E eu vou ir nesse treinamento porque eu já fui em tantos treinamentos. Se a sua atitude é essa, pode acabar acontecendo o que acontece com muitas pessoas. Que elas chegam, sei lá, para falar sobre algum assunto, ou para mudar sua vida em algum ponto, e aquele curso, aquele treinamento, ou aquele, sei lá, tem gente nos Estados Unidos que caminha no fogo. Eu estive lá, estive com o Anthony Robbins em fevereiro, e eu caminhei na brasa também. Mas essa experiência pode te mudar para sempre. Mas o incrível é que vai ter pessoas que depois dessa experiência não vão mudar. E sabe por quê? Porque eles estavam com aquela programação, aquela ideia autossabotadora. Então eles foram, e na hora que eles caminharam no fogo, foi aquele entusiasmo, foi aquela experiência, mas depois eles permitem que a sua vida continue igual, porque eles não sabem exatamente quais passos dar. Então, somente empolgação não funciona. Somente entusiasmo não funciona. Eu preciso educação. Eu preciso aprender o que fazer. Eu preciso aprender como falar. Eu preciso aprender as técnicas para desenvolver certos resultados. Então, o cara que já caminhou na brasa e depois disso não muda, você imagina a cabeça do cara, eu já fui lá na brasa, agora quem que vai me ajudar? Eu não sirvo mesmo, não vai dar certo mesmo. Eu já fui na brasa e agora vou precisar caminhar na água? O quê? Então não dá certo, né? Você precisa abraçar esse treinamento, precisa abraçar isso aí, mas você precisa, você mesmo, ficar bom. Porque as pessoas me perguntam, Pablo, você fala tanta coisa, mas você, sei lá, abre a boca e vai saindo coisa boa. Não sei. Mas eles esquecem que eu já li 1000 livros. Esquecem que eu já fiz centenas de seminários, tanto que nacionais, fora do país, milhares de horas de áudio e milhares de vídeos. Então isso aí, na verdade, faz parte de mim, mas eu condicionei minha forma de pensar dessa forma. Então, cada vez que é como eu tocar o piano, cada vez que eu abro a boca, saem as notas do sucesso, saem as notas de coisa boa. Mas é porque isso não foi imediato. Mas eu pratiquei até ficar um pouquinho melhor, a cada dia um pouquinho melhor, a cada dia um pouquinho melhor. E é a mesma coisa. Talvez você já tenha a informação, já tenha o conteúdo, mas você não fez a sua tarefa de casa, de aplicar, talvez de ensinar a outras pessoas. Quando você ensina, você aprende mais rápido. E bom, gente, eu gostaria de responder outras perguntas, porque eu vi que entraram muitas. Mas como nós não vamos ter tempo para responder todas, eu fiquei pensando que eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo respondendo a maioria das perguntas que você colocou aí, e eu vou abrir uma página na internet onde você vai poder comentar ali nos comentários, vai poder pôr algumas perguntas adicionais, e eu vou deixar essa página, vamos passar o link,
E quando eu fizer o vídeo, eu vou pôr aí todas as respostas a essas questões que você está perguntando, e eu vou incluir algumas das coisas dessas aí, assim como eu vou fazer com a pesquisa, vou incluir elas dentro dos módulos do Mestrado do Sucesso. Então, aguardem, gente, dia 15 vai ser lançado o Mestrado de Sucesso. Antes do dia 15, vocês vão receber mais alguns vídeos no seu e-mail. Então, lembra entrar na sua caixa de spam, no seu caixa de correio, vê um e-mail meu aí, só falta um clique, acha um link azul aí, que fala confirmar o e-mail, clica lá e confirma o e-mail, porque então eu vou poder enviar essas mensagens e essas dicas e esses vídeos para seu e-mail, diretamente no seu e-mail. Não, lembra de você curtir a minha página da fanpage, Mentalidade Pablo Paucar, e nos vemos em breve. Eu gostaria que o Aldo desse o tchau, a última mensagem. Amanda, igual, meu coração, não tenho como lhes agradecer. Vocês são muito especiais para mim. Legal. Eu quero também agradecer muito. Eu quero agradecer a participação de todos vocês. E dar um tchau, como disse o Pablo. Não vou tomar mais tempo. Até mais. Eu também quero agradecer. Obrigada pelas perguntas aí, pela participação. Quero agradecer o convite também. O Pablo, que não só é um... Eu vou dar um depoimento rápido aqui. O Pablo, quando entrou na minha vida, também foi através dos CDs de mentalidade fantásticos dele, que realmente... assim, foi meu primeiro contato, na verdade, com essa programação mental. Foi desde lá que a minha vida realmente começou a mudar, gente. Olha, é incrível o poder desses áudios. Você realmente precisa escutar, você precisa escutar várias vezes. No início pode parecer que vai entrar por aqui e sair por aqui, mas se você ficar ouvindo constantemente, você vai ver a diferença. Então, eu estou aqui muito honrada com o convite, é um carinho muito grande que eu sinto por tudo que o Pablo já me ajudou a me tornar quem eu sou hoje, a conseguir o sucesso que eu consegui hoje. Então, muito obrigada, amigo. Eu posso hoje te chamar de amigo, porque você realmente é uma pessoa incrível e tem sido realmente, assim, de muita importância, né? Então, parabenizar a todos que vieram, que se dedicaram aqui a investir no seu aprimoramento pessoal, e vocês estão no caminho certo. O caminho é o aprimoramento pessoal mesmo, gente. Se tiver que investir o que tiver que investir, invistam, porque vale muito a pena. É isso, um grande abraço e a gente está por aí. Qualquer coisa me adicione no Facebook, estamos por aí nas redes. Tchau, tchau!